Por Deus cuidado vivo, pois não vem meu amigo, pois não vem que farei meus cabelos com circo, eu não os liarei. Pois não vem de Castela, não é vivo em Mecela, o modelo. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu me chamo Leandro Rodrigues e esta é a nossa primeira aula acerca da literatura trovadoresca. Essa nossa aula, esse nosso ciclo de atividades que tem por título Literatura Portuguesa do século XII ao século XVI. E nós abordaremos neste nosso estudo, neste nosso diálogo, temas aí como trovadorismo, humanismo e classicismo também. Pensar a primeira fase da literatura portuguesa é pensar nos primeiros escritos que foram feitos ainda no século XI, esses textos que foram conhecidos, essa primeira fase da literatura portuguesa que ficou conhecida como literatura trovadoresca. Então pensar essa primeira fase é o mesmo que pensar a primeira fase da literatura no Brasil. A nossa primeira fase começa com o quinhentismo. Então é pensar os primeiros textos, O nosso quinhentismo, nós temos lá as cartas que serviram de testemunhas, assim, do descobrimento, do nascimento do Brasil, como, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, a relação do piloto anônimo, etc. e tal. E pensar a literatura trovadoresca, portanto, é pensar esses primeiros textos que foram produzidos em Portugal do século XI. Então, o movimento artístico literário, conhecido como trovadorismo, ele surge na Idade Média. E aí é interessante a gente pensar a contextualização deste movimento, Idade Média, você tem ali um longo período da história na região da Provença, que é onde esse movimento ele vai surgir com mais intensidade, que é no atual sul da França, e depois ele vai se espalhar por toda a Europa, tendo declínio somente no século XIV, que é quando começou o humanismo. O humanismo nós veremos depois do trovadorismo, e depois do humanismo estudaremos também o classicismo. Então o trovadorismo ele vai ficar muito tempo, muitos séculos imperando. No início de tudo, a arte trovadoresca ela era a arte por excelência religiosa, nós podemos dizer assim, porque os cantores trovadorescos, os trovadores, que eram os nomes dos poetas que faziam as cantigas, eles cantavam a figura da Virgem, a imagem da Virgem Maria, os feitos da Virgem, tal qual os feitos dos apóstolos, tal qual os feitos de Jesus Cristo, que é uma figura proeminente no cristianismo. E quando a gente fala aí de Idade Média, a gente está falando de um longo período da história, como eu falei, que esteve marcado por uma sociedade altamente religiosa, uma sociedade católica, na qual a Igreja de Roma, com o fortalecimento do papado, imperava de forma dominante em toda a Europa. Nesse contexto, vale nós pensarmos e lembrarmos daquela ideia, quando nós estudamos o Renascimento, que a gente fala em teocentrismo, a relação entre o homem e Deus. Na Idade Média, o homem ainda não era visto como centro, No teocentrismo, Deus estava no centro de tudo. Então tudo existia porque Deus quis que assim existisse, e tudo é porque assim Ele quis que assim fosse. Isso, é claro, que influenciava na maneira do homem pensar, O homem ocupava aí nesse espaço um valor secundário e estava completamente à mercê de todos os valores cristãos.
Então, nesse sentido, dessa maneira, né, a igreja medieval, a igreja católica medieval, era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã. Então ela ditava os valores a ser seguidos e assim, claro, agia diretamente ali no comportamento e no pensamento do homem, a gente pode falar. Esse sistema, que existia um sistema econômico, um sistema político da época, a gente pode chamar de sistema feudal. E ele estava baseado numa sociedade rural e autossuficiente. Então, se de um lado eu tenho a influência da religião, por outro lado, eu tenho também um sistema de vassalagem, um sistema feudal, um sistema de servidão. Tudo isso vai se juntar para que a poesia trovadoresca ou as cantigas trovadorescas tenham um forte viés tanto social quanto religioso por excelência. Nesse sistema a gente tinha os camponeses, né? Os camponeses, que eram aquelas pessoas que viviam a simplicidade do campo, mas também de uma forma, às vezes, se não era nobre, se não era um plebeu, uma plebeia, de família abastada, vamos dizer assim, porque existiam plebeus e plebeias de famílias abastadas. Claro que existiam aqueles mais pobres, mas tinham outros que eram comerciantes e tinham uma vida melhor. Mas a grande maioria das pessoas na Idade Média, os grandes camponeses, eles não tinham condições boas de vidas ou boas condições econômicas, tal qual a corte do rei tinha ou tal qual o clero tinha. Então o que acontecia com essas pessoas? Essas pessoas viviam miseravelmente e a propriedade de terra dava a elas uma certa liberdade e um certo poder. Então naquele momento, somente as pessoas da igreja, vale salientarmos aqui também, sabiam ler, né? E a igreja era a grande proprietária de terras. Então quem podia bancar a arte era ou o rei ou a igreja. Então daí a gente entender por que as canções trovadoriscas elas vão surgir com força proeminente dentro das cortes e dentro da igreja. É claro também que nós precisamos salientar que o trovadorismo ele surge da arte das ruas. Isso é importante lembrarmos. O trovadorismo é uma arte que surge nas ruas. E ele vai ser institucionalizado ou ele vai ser patrocinado e potencializado pela igreja, pelas questões que eu falei para vocês, porque terra valia dinheiro, saber ler era o grau mais alto da intelectualidade da Idade Média, e pela corte, porque tinha dinheiro e, consequentemente, tinha também terras, porque o rei mandava em tudo junto com a igreja, e também tinha lá as pessoas, os intelectuais da corte, né? Então essas duas instituições, o reino personificado na figura do rei e a igreja católica, vão bancar a arte trovadoresca por muito tempo, tirando essa arte da rua, porque o trovadorismo surge com aquele carinha que estava lá na rua, né, cantando as suas músicas. Vocês verão mais pra frente, eu falarei para vocês que o trovadorismo ele surge como uma forma cantada, não é uma poesia falada. Então tem uma diferença aí, tem acompanhamento de instrumentos, é uma poesia muito sofisticada. E que, claro, essas pessoas, esses artistas de rua, tendo lá as suas instruções formais dadas ou pela igreja, né, porque a corte também estudava com os padres, vai ali lapidar esse talento da poesia cantada, que são as canções trovadorescas. Então, a catedral, por exemplo, de Santiago de Compostela, se nós podemos lembrar aqui um lugar interessante, né, que se desenvolveu as questões trovadorescas, a Catedral de Santiago de Compostela, ela por muito tempo foi um centro de peregrinação religiosa, isso desde o século XI, e a catedral atraía multidões. Então ali as cantigas trovadorescas eram cantadas em galego-português, que era a língua falada
na região, né? Essas cantigas cantadas em galego português, elas eram as poesias que eu falei para vocês, cantadas e entoadas na igreja, tá? Na língua da época, que não era o português como nós conhecemos hoje, que era o galego português. Os trovadores provençais, esses que eu falei para vocês, lá do sul da França, eram considerados os melhores da época, gente. Eles eram considerados os melhores da época e o estilo deles era imitado em toda parte. O trovadorismo português, esse movimento que eu estou falando para vocês, ele teve o seu apogeu nos séculos XII e no século XIII. E do século XIII ao XIV é que ele vai começar a entrar em declínio, né? Em declínio. Até o XIV marcadamente é o final. Se a gente pode salientar um dos grandes trovadores, né? Como eu estou falando para vocês, a gente pode falar do rei Dom Dinis. Dom Dinis, ele foi um grande trovador, ali nos anos de 1261 a 1325, e ele foi um grande incentivador, não só um grande trovador, mas foi um grande incentivador que prestigiou a produção poética em sua corte. Aquilo que eu falei para vocês no início, então, para a gente rememorar. A corte patrocinava, a corte bancava essas cantigas trovadorescas. Foi ele próprio um dos mais talentosos trovadores, compondo aí cantigas que ficaram para a história da literatura medieval. Ele compôs tem uma produção estimada em 140 cantigas, entre líricas e satíricas aproximadamente, que são as cantigas, a forma como vai se dividir, né, a poesia trovadoresca em líricas e satíricas. Além dele, a gente pode também citar outros trovadores que obtiveram grande destaque, ou que também obtiveram êxito, né? Entre eles Paio Soares de Taveiroz, João Soares Paiva, também João Garcia de Guilhade e Martim Kodax. São alguns dos grandes trovadores. Nessa época, as poesias, como eu falei para vocês, eram feitas para serem cantadas. Então era como se fosse letra de música. É por isso que também é importante a gente valorizar os compositores brasileiros hoje em dia. Porque os compositores brasileiros, eles trabalham com a letra da música. E parece que a música hoje em dia se aproximaria da cantiga trovadoresca, tá? Se você quer comparar. Então as músicas da Elis Regina, quando ela canta aquela música produzida junto com Aldir Blanc, né? São dois pra lá, dois pra cá, sentindo frio em minha alma, te convidei pra dançar, o teu perfume gardênia, né? Tem uma parte que fala assim. Então você vê que existe uma poesia na música, e essa poesia, ela se torna música justamente porque ela é cantada. É a mesma coisa quando Caetano Veloso canta a música Eta, 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 é a luz de Tieta, inspirado no grande clássico do Jorge Amado, Tieta do Agreste, que virou até novela. Enfim, e o Caetano também se espelha para fazer a música Tieta, a luz de Tieta, e ele faz ali numa espécie de poesia, quando ele diz, por exemplo, existe alguém em nós, e dentre nós existe alguém, algo assim, não estou me recordando muito, mas é uma linguagem muito poética, né? E ele ainda diz assim, existe alguém aqui no fundo do fundo de você e de mim. Então é uma linguagem muito poética, só que cantada. Então isso se aproximaria das canções trovadorescas, tá bom? Da época, para vocês terem um exemplo aí de canção musical. Geralmente, essas canções eram acompanhadas por flautas. Era era o instrumento que acompanhava essa canção. Então era a flauta, podia ser acompanhada da viola, do alaúde, né? E daí também o nome cantigas, como eu falei para vocês, porque era realmente uma cantiga. O cantor, agora vamos para as nomenclaturas, né? O cantor dessas composições era chamado de jogral.
Então quem cantava, quem interpretava, por exemplo, se a gente vai no show hoje, a gente chama Maria Bethânia de intérprete da música. Naquela época não, quem cantava a poesia na igreja ou na corte para o rei, nos saraus que eram feitos, era chamado de jogral. Então esse cantor, e vale salientarmos, só os homens cantavam, as mulheres não participavam desse processo. Então jogral era o nome do homem que cantava as poesias. O autor não era o compositor, o autor era o trovador. Então quem compunha a canção era o trovador. Já o menestrel era considerado, era uma outra categoria o menestrel, porque ele era considerado um artista superior ao jogral, que era o que só interpretava. Por quê? O menestrel, para além das instruções de habilidades artísticas, ele sabia tocar e cantar. Então ele seria basicamente a Paula Fernandes de hoje em dia. A Paula Fernandes, ela canta e ela toca o violão. Então a Paula Fernandes seria o menestrel, tá ok? E aí a gente vai para a produção literária medieval portuguesa, que tem duas épocas, né? Ela é dividida em dois períodos. A primeira época vai de 1198 até 1418, perdão, tá? Então a primeira época de 1198 até 1418. O ano de 1198, que dificuldade, é considerado o marco inicial, portanto, da literatura portuguesa, tá? Essa é a data provável, gente, não é a data mais exata. Questões históricas é difícil de serem datadas, mas é a data provável da primeira composição literária conhecida como Cantiga da Ribeirinha, ou Cantiga de Guarvaia. Então a primeira cantiga portuguesa foi a Cantiga da Ribeirinha, ou, com outra nomenclatura, Cantiga de Guarvaia. Ela foi escrita pelo trovador Paio Soares de Taveiróis e dedicada a Dona Maria Paz Ribeiro. Então traz aí o nome da sua homenageada, né? Cantiga da Ribeirinha, porque a moça, a donzela homenageada era Dona Maria Paz Ribeiro. Então a cantiga leva o nome da amada do trovador. Em 1418, Fernão Lopes é nomeado chefe dos arquivos do Estado, né? Então começa um processo de arquivologia de todos os arquivos da monarquia. Isso equivalia a ser guarda-mor, né? Era o guarda-mor da Torre do Tombo, que existe até hoje lá em Portugal. E aí as suas crônicas históricas tornaram-se o marco do humanismo em Portugal. Por isso que a poesia cantada, ela começa a cair em declínio, porque já as crônicas, o fato diário, o relato diário, ele começa a ganhar mais espaço. Então a poesia vai perdendo. O grande lirismo dos poetas vai dando espaço às problemáticas diárias. É claro que isso não deixa de ter uma linguagem muito polida, uma linguagem muito poética e muito literária, por assim dizer. Mas menos poética, diria, menos literária e mais crua do que as cantigas trovadorescas. A segunda época data de 1418 a 1527, né? Em 1527 foi o escritor Sá de Miranda que introduziu as ideias do classicismo em Portugal e inaugurou aí um novo estilo literário que vai ter o seu grande representante na figura de Luís de Camões com os Lusíadas. Então a literatura portuguesa, ela tem dois grandes marcos. O primeiro marco vai ser as cantigas trovadorescas e as crônicas, e o segundo marco vai ser com o humanismo e o classicismo. Esse material que eu estou falando para vocês
das cantigas trovadorescas, perdão, esse material, ele foi todo acumulado, essas cantigas, em livros ou códex que nós chamamos de cancioneiros, né? Então, os cancioneiros são os únicos documentos que restam para o conhecimento do trovadorismo. Esses cancioneiros trata-se de coletâneas de cantigas com características variadas e escritas por diversos autores. É uma coletânea, na verdade. Como a Bíblia, vamos dizer assim, né? A Bíblia, nós a conhecemos como um livro, mas é um livro não de um autor só, mas de vários autores. Assim também são os cancioneiros, né? Escritos por diversos autores. E eles são divididos, esses cancioneiros. O primeiro, eu separei aqui os mais importantes, tá, gente? O Cancioneiro da Ajuda, por exemplo, é um nome dessa compilação, Cancioneiro da Ajuda. Ele é constituído de 310 cantigas, então é um material bastante vasto, né? Esse cancioneiro se encontra na biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, e é originado provavelmente no século XIII. Aí, o outro cancioneiro importante para a gente estudar as cantigas trovadorescas é o Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Este cancioneiro é conhecido também pelo nome dos italianos que os possuía. E ele se chama, em italiano, né, Cancioneiro Collotti Brancucci. Esse cancioneiro é composto também aí de mais cantigas do que o Cancioneiro da Ajuda, né? Ele guarda 1647 cantigas, gente. Ele foi compilado provavelmente lá por volta do século XV. E temos um cancioneiro importantíssimo que está guardado no Vaticano e por isso recebe nome de Cancioneiro da Vaticana, originado provavelmente no século XV também, e está lá na Biblioteca do Vaticano, e é composto de 1205 cantigas. Então é um volume muito vasto dessas cantigas e consequentemente de material para a gente analisar aí, né? Os tipos de cantiga trovadorescas são basicamente 3, né? É cantiga de amor, cantiga de maldizer e cantiga de escárnio. Então, as cantigas de amor são atribuídas à influência da arte desenvolvida na Provença, no sul da França, como eu falei para vocês, entre os séculos 11 e 13. Elas são caracterizadas pelo amor cortês e muito romantizado, quase igual aquele amor que, quando a gente vai estudar a literatura brasileira, a gente estuda, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, né, em Marília de Disseu. É quase aquele amor, um amor bastante romantizado. E as características dessa cantiga são escritas em... A característica dessa poesia, perdão, ela é escrita em primeira pessoa, né? Nelas o eu lírico ou o eu poético declara o seu amor a uma dama, tendo como pano de fundo aí o ambiente palaciano. Então as cantigas de amor, elas sempre vão se passar num ambiente nobre, no ambiente palaciano, e o trovador, ele vai sempre fazer homenagens à sua bela, à sua amada, né? Ele vai elevar, na verdade, a mulher a um patamar bastante idealizado. É por este motivo que ele se dirige a ela, a sua mulher, né? Chamando-a de senhora. Senhora porque marcava linguisticamente o sistema de vassalagem que nós tínhamos na Idade Média, né? Senhor, senhora. Lembra lá o senhor do feudo, que o trabalhador, o camponês tinha que trabalhar para dar uma parte para ele. Então a poesia até linguisticamente vai estar caracterizada por essa forma cotidiana de falar, né, do senhor, da senhora, esse tratamento cortês. Esse tipo de cantiga também mostra a servidão amorosa dentro dos mais puros padrões da vassalagem da época, né? Porque o homem, ele vai se colocar aos pés da amada, aos pés da mulher,
como um escravizado ou como um agregado do seu amor. Olha que coisa bonita, né? Dessa forma, você tem uma idealização da mulher, a mulher pintada como um ser quase que inatingível, é uma figura idealizada, como eu falei, a quem é dedicado um amor sublime, que também, gente, cá para nós, é um amor idealizado, né? Essas características a gente pode dizer que justificam a presença de um forte lirismo, um lirismo que eu diria uma subjetividade, melhor dizendo, né? Uma subjetividade do poeta, que é representado pela coisa do amor. Essa subjetividade, esse lirismo é representado pela coisa do amor, né? Que é o sofrimento amoroso, se traduz em sofrimento amoroso, como os românticos brasileiros. Os românticos brasileiros vão viver um amor, por exemplo, Castro Alves, Álvares de Azevedo, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é da primeira geração, né? Vai viver um amor ali relacionado à pátria, mas os outros vão viver um amor relacionado às mulheres. Então é um amor doentio, né? Que no poema vai aparecer como acoita, que no galego português acoita queria dizer dor, aflição, desgosto. Então ou você fazia poesia porque você amava, ou porque você estava aflito porque amava, ou porque você tinha desgosto por não ter sido amado tal qual amava. Então tudo se relacionava muito pela coisa do amor. Vamos analisar agora uma cantiga, um poema que eu separei para vocês, né? Uma cantiga de amor de Bernardo de Bonaval. E essa cantiga vai aparecer aí para vocês na tela. E ela diz assim, né? A dona que eu amo e tenho por senhor, olha aí a palavra senhor de novo, marcando a questão da vassalagem que eu falei para vocês, né? A dona que eu amo e tenho por senhor, amostra-me a Deus, se vos em prazer for, se não dá-de-me a morte. Então olha o que ele diz nessa primeira estrofe, né? Ou Deus traz ela para ele, ou Deus mostra essa dama para ele, ou então ele prefere morrer por esse amor, né? E aí o poema segue: aqui tenho eu por lume de estes olhos meus, e porque choram sempre, e mostrade-me a Deus, se não dade-me a morte. Novamente o poeta reforçando o trovador, perdão, vamos colocar a nomenclatura correta, novamente o trovador pedindo a morte, se não vê a dama. E aí ele continua, né? Aqui tenho eu por lume destes olhos meus, e porque choram sempre, a mostrade-me a Deus, se não dade-me a morte, essa que vos fizestes melhor parecer, de quantas sei, a Deus faze de me haver, se não dade-me a morte. Então de novo vai pedir a morte. No fim ele diz: a Deus que me a fizeste mais amar, mostrade-me a algo, possa com ela falar, se não dade-me a morte. Então ele dá um ultimato, o poeta, né? Ou Senhor Deus me mostra ela e que eu possa falar com ela, ou então dá-me a morte. E aí a gente tem três conceitos que eu falei para vocês, ou três características caras ao trovadorismo, que é a religiosidade. Então você vê que o eu lírico aí, o compositor da cantiga, ele fala com Deus o tempo todo. Então Deus sempre vai estar no poema, ou algo relacionado a Deus, como a natureza, que no período medieval era vista como manifestações do próprio divino, né? Como o trovão, como a chuva, a seca, etc. e tal. E a questão da mulher, a mulher idealizada, a mulher aí equidistante do trovador. E também a questão da morte. Então nós temos aí nessa cantiga Deus, nós temos a mulher e nós temos a questão da morte, tá? Então essa é a característica da cantiga do amor.
Agora nós também temos outro tipo de cantiga que era produzido no trovadorismo. Essa cantiga se chamava cantiga de amigo. As cantigas de amigo, elas originaram-se do sentimento popular e na própria Península Ibérica ali, né? Então ela era muito cantada pelas pessoas comuns, né? Nela o eu lírico, vale salientarmos, é feminino. Então a personagem, né, que figura na poesia trovadoresca ou na cantiga de amor, na cantiga de amigo, o personagem é uma mulher. Só que a gente fala, no entanto, né, ou não era uma mulher que escrevia a cantiga. Os autores eram homens, então olha só. Porque as mulheres, naquela época, né, submissa ao homem, aquela questão toda que a gente já sabe. Então, veja, as mulheres, elas eram um personagem, mas quem estava escrevendo eram homens, tá? Então, essa é uma característica que eu diria importantíssima da cantiga de amigo. Sempre o eu lírico ou o eu poético é uma mulher. Inclusive também uma circunscrição do próprio amor feminino, se você ver, né? Quando a gente fala de cantigas de amor, os homens podem escrever, tal qual eles são, homens. Mas quando a gente quer colocar nem a mulher para escrever, mas uma figura feminina para falar, o amor da dor, do sofrimento, já fica mais distante. Então não serve mais a cantiga de amor, tem que ser a cantiga de amigo. Isso para a gente também pensar os padrões de gênero na era medieval. Então essa principal característica, né, diferencia as cantigas de amor, as cantigas de amigo, das cantigas de amor, onde o eu lírico é masculino, né? Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, como eu falei para vocês. Além disso, a gente pode falar que o ambiente descrito nas cantigas de amigo não é mais a corte. Não falei para vocês que é o povo que começa a cantar as cantigas de amigo? Então o ambiente também é mais dado à zona rural. Então é na zona rural que começa o cenário da cantiga de amigo, né? Os cenários são sempre de uma mulher, características que reflete aí a relação dos nobres com as plebeias. Então é sempre uma mulher ali querendo amar a um homem que ela não pode amar, né, pela condição social. E esta é, sem dúvida, uma das principais marcas do patriarcalismo da sociedade portuguesa, se a gente quer pensar essa questão de gênero e sexualidade, né? Aí as características da cantiga do amigo, a gente pode salientar, que ela é descrita em primeira pessoa também, como uma cantiga de amor, né? Geralmente são apresentadas em forma de diálogo. A cantiga de amor também, né? Você viu ali que o eu lírico, ele dialoga com Deus. E aqui também, nas cantigas de amigo, vai haver um diálogo, a forma de diálogo. Só que esse diálogo não é mais voltado para Deus, mas voltado para a natureza, que é algo que se relaciona com ele, mas que não é ele. Mas que também é algo que está perto e que compõe o cenário camponês que eu falei para vocês. Então, o cenário do campo, né? Então, o eu lírico, a mulher, o personagem da cantiga de amigo, ele vai estar sempre falando, vai estar sempre conversando com uma outra pessoa, ou geralmente um ser inanimado, como pedras, campos, etc. e tal, né? Isso resulta de um trabalho formal mais apurado, se a gente quer pensar métrica e questões literárias, em relação às cantigas de amor. Essas cantigas são a expressão do sentimento feminino, né? Nesse contexto, a gente pode pensar que a mulher sofre por ser separada do amigo. Então, o homem quer achar a amada e ela quer achar simplesmente o amigo, que pode voltar ou que não pode voltar, ou ainda se a trocará por outra. Então é o ciúme da amizade, as cantigas de amigo, né? É o ciúme, a imagem do ciúme começa a ser relacionada à mulher na poesia trovadoresca. Esse sofrimento é em geral denunciado a um amigo que serve de confidente, como eu falei para vocês, que seria o confidente, os campos, né? E os demais personagens
que compartilham ali da trama do sofrimento da mulher, que geralmente nessas poesias vai ser ou a mãe, pra gente pensar a questão familiar, né, o amigo, ou mesmo um elemento da natureza, como eu falei, que vai aparecer aí personificado, né, esse elemento da natureza. Aí eu coloco aí agora para vocês um exemplo de cantiga de amigo, que foi escrita, ela foi composta por Dom Diniz. E ela diz assim, olha, acompanhem comigo aí na tela, por gentileza. Ai flores do verde pino, se saberes novas do meu amigo, ai Deus, eu é. Ai flores do verde ramo, se saberes novas do meu amado, ai Deus, eu é. Se saberes novas do meu amigo, aquel que mentiu, que pôs comigo, ai Deus, eu é. Se saberes novas do meu amado, aquel que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é. Então preste atenção que ela, de novo, ela vai trazer a perspectiva, ou o poeta, perdão, vai trazer a perspectiva de Deus, né? Deus está aí, mas ela está falando com um pinho, né? Que está ali traduzido como pino. Então, ai flores do verde pino, se saberes novas do meu amado, ai Deus, eu é, ai Deus. Então ela está conversando com os campos, ela está conversando com as árvores, que está perguntando novas do amado dela. E é uma mulher, né? É uma mulher que está se declarando, ela pede aí o amado dela. Então a gente sabe que na Idade Média isso queria dizer que é uma mulher que está falando. Os outros tipos de cantiga, então falei para vocês a cantiga do amor e a cantiga do amigo. Os outros dois tipos de cantiga era a cantiga de escárnio, que existia, né? Então eu falei de duas bem poéticas, bem amorosas, bem romantizadas e líricas. E agora eu vou falar também da cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, que também era de domínio mais popular, mas também era utilizada na corte para falar mal dos desafetos políticos, né? Essas cantigas de escárnio são as cantigas que apresentavam, em geral, uma crítica. E essa crítica era uma crítica indireta, uma crítica velada e irônica, né? Portanto, esse tipo de composição, a gente pode dizer que encontra, né, nesse tipo de poesia a gente encontra expressões que são expressões ambíguas, ou seja, com duplo sentido. A palavra é muito bem utilizada, muito bem jogada, quase que o barroco, né, o barroco depois, bem depois vai surgir, tanto em Portugal quanto no Brasil, e no Brasil a gente vai ter o grande representante que é Padre Antônio Vieira, que vai brincar também com a questão do chiaroscuro em latim, que seria o claro e o escuro, para poder mexer justamente com essa questão da palavra, do sentido. As questões de escárnio, elas vão mexer com a ironia, né? Ou seja, ela tem um duplo sentido. Agora, as cantigas de maldizer é diferente. Leandro, a cantiga de escárnio é a mesma coisa que a cantiga de maldizer? De maneira nenhuma. Os nomes podem se parecer, mas a cantiga de escárnio, como eu falei, ela tinha um tom irônico. E a cantiga de maldizer? A cantiga de maldizer, ela tinha uma estrutura que comportava a crítica mais direta e grosseira, não indireta. A cantiga de escárnio era algo indireto. Um exemplo contemporâneo. O Marcelo Adnet, quando ele vai fazer alguma crítica, ele desfilou no carnaval, se não me engano, desse ano agora, vestido com uma faixa presidencial, fazendo flexão e querendo dizer que ele era atleta, né? Que ele era um atleta, etc e tal, fazendo uma alusão também ao exercício físico que ocorrem dentro dos quartéis, aos exercícios físicos, né, dos quartéis, enfim. E ele fazia flexão e ao mesmo tempo estava com a faixa presidencial. Não precisa eu dizer para você quem o Marcelo Adnet estava imitando, né? Visto a atual conjuntura política que nós estamos e o atual governo. Então você já se relaciona. O mesmo aconteceu, eu lembro, com um desfile da Paraíso do Tuiuti, no ano de 2000 e
no final de 2018, aliás, no início de 2018, né, carnaval no final, vindo para 2019, um comediante também, a gente estava no governo Michel Temer, e ele se vestiu com a faixa presidencial, com uma roupa de vampiro também, fazendo uma alusão ao presidente da República e ao então presidente da República e um vampiro, fazendo essa fusão aí artística. Então a gente entende, estava muito claro para quem que aquele artista, para quem que aquele humorista estava se direcionando. E essas cantigas que eu estou falando para vocês, a cantiga de escárnio, tá claro, mas não está. Porque ninguém pode dizer, olha, você está se referindo a essa pessoa, porque a cantiga de escárnio não deixa. Já a cantiga de maldizer não, ela deixa bem claro, inclusive cita nome, tá? Ela é uma crítica direta, grosseira, porque nela são usados termos de baixo escalão, como palavrões, né? Porque o intuito das cantigas de maldizer é de agredir mesmo, e de agredir verbalmente. Eu acho até que o nosso estimado Gregório de Matos, grande nome do barroco brasileiro, desculpem se eu estou misturando muito barroco com trovadorismo, é porque as características elas vão perpassando séculos, né? É interessante isso. E o Gregório de Matos, ele tem um poema que é o da cota, o arcabuz, né? E que ele diz que o ânus da mulher, e ele usa a palavra bem vulgar, ele diz que o cu de cota parece um arcabuz, e etc e tal, parece guardar essas raízes também trovadorescas das cantigas de maldizer. Uma cantiga de escárnio, vamos ver, para a gente poder continuar aí pensando nessa temática. A cantiga de escárnio, eu separei para vocês uma cantiga de João Garcia de Gilead, e acompanha aí comigo, que diz assim: ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca vos louvo em meu tobar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Ai, dona feia, se Deus me perdoe, e pois a vedes tão grande coração, que Deus, que vos eu loe em esta razão, vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação. Dona feia, velha e sandia, dona feia, nunca vos eu loei, em meu trobar, pero muito trobei, mas ora, já em bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Então ele diz que vai louvar, né? Ou seja, ele vai cantar as benesses da dama ou a beleza, só que na verdade não tem beleza nenhuma, porque ele diz que ela é feia, né? Ao mesmo tempo que é feia, é sadia. Como é que é feia? Olha, é feia, mas é sadia. Então é aquela velha história, né? É feio, mas não tem problema de saúde. Basicamente assim. Como falei anteriormente, nas cantigas de escárnio, se falava mal de alguém, né? Usando aí trocadilhos, que era uma forma irônica, né? De dizer, a forma semântica da palavra, que introduzia aí uma ambiguidade. Esse processo de construção para a gente nomear, como se chama isso, Leandro? Esse humor nas cantigas de escárnio. A gente leu agora uma de maldizer, né? E a de escárnio? A de escárnio, ela era chamada de equívoco. Olha só que interessante, né? Houve um equívoco, porque o equívoco era justamente você entender para quem estava, mas o trovador, para quem estava direcionada aquela cantiga, mas o trovador não admitir que era para aquela pessoa que a cantiga estava endereçada. Então ela tem o nome do processo de construção era equívoco, porque se alguém dissesse, olha, ele está se referindo ao rei, ele está se referindo ao padre, ele está se referindo ao bispo, o trovador muito provavelmente diria, não, é um equívoco, houve um equívoco. As cantigas de maldizer, né? Vamos voltar lá. As cantigas de maldizer, elas traziam, para a gente aprofundar, uma crítica direta, como eu falei para vocês, para certa pessoa, a qual era, na maioria das vezes, identificada com o uso de uma linguagem. Então era por traços, geralmente
De novo, volto para o exemplo do Marcelo Adnet. Todas as vezes que o Marcelo Adnet ele vai fazer um humor, né, um humor crítico ao presidente Bolsonaro, o que o Marcelo Adnet faz? Ele usa o tá ok. Então, tá ok? Eu mandei ajeitar isso aí, né? Que são marcas bem próprias do presidente Bolsonaro. Assim como tem um humorista agora que eu esqueci o nome dele, que ele faz também um humor crítico a Dilma Rousseff, no qual ele diz, utilizando aquelas palavras, às vezes a Dilma usava assim umas metáforas e umas voltas, era prolixa no dizer, e ele começa a usar aquela forma prolixa da Dilma, que ele não diz que é Dilma, mas a roupa vermelha lembra a Dilma, a forma de falar lembra a Dilma. E também quando o Tom Cavalcante vai fazer o humor, às vezes crítico, a figura de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que ele utiliza qual palavra? Ele utiliza companheiro, né? E aí, companheiro, todo mundo sabe que ele está se referindo ao Lula, mas sem dizer. Então as cantigas de maldizer, elas pegavam esse resquício da palavra, etc e tal, e para que as pessoas conseguissem identificar a pessoa, né? Essa segunda modalidade de poema, a de maldizer, era agressiva e até obscena, né? Era um poema satírico, típico do trovadorismo, mas era muito agressivo e bastante erótica também, sem considerar meias palavras, né? Então utilizava às vezes palavrões mesmo, como eu falei para vocês, da forma mais direta possível. Eu separei para vocês aqui um poema que é o poema de Afonso Eanes de Coto, para a gente poder ver o exemplo, né? No qual ele diz assim, acompanhem comigo: Marinha, o teu folgar tenho eu por desacertado. Olha aí o que ele está chamando de folgar, vamos lá. E ando maravilhado de te não ver rebentar, pois tapo com esta minha boca a tua boca. Olha só, então ele dá um beijo muito forte nela. Olha como tem um quê erótico aí, né? Tapo esta minha boca com a tua boca, Marinha. E com este nariz meu, tapo eu, Marinha, o teu. Então ele tira o fôlego de beijando ela, né? Com as mãos tapo as orelhas, os olhos e as sobrancelhas. Tapo-te ao primeiro sono, com a minha pizza o teu cono, e com o não faz, e como o não faz nenhum, com os colhões te tapo o cu, e não rebentas, Marinha. Olha só como essa poesia, ela é uma poesia um tanto quanto agressiva, né? Ele está dizendo que com os culhões, a gente sabe que os culhões seria o saco escrotal do homem, né? Com os culhões ele tapa o cu dela. Então ele está dizendo, literalmente, que ele faz sexo anal com ela, né? E em nenhum momento ele diz de forma romantizada. E cita inclusive a pessoa, né? Marinha, que pode ser a Maria, ou etc e tal. Então você vê que é uma poesia muito agressiva. Gente, eu agradeço muito, imensamente, a participação de todos e todas nesta primeira aula. Espero encontrar na segunda, que é sobre o humanismo, e a última é sobre o classicismo. Espero que vocês tenham gostado e sejam todos e todas sempre muito bem-vindos às nossas aulas, viu? Façam as suas anotações, não esqueçam que na última aula nós teremos o fórum, e neste fórum nós debateremos todas as questões que foram levantadas ou que foram ditas aqui nesta aula. Um beijo e grande abraço!